Existe uma história um tanto intrigante, mencionado nas Sagradas Escrituras da Bíblia, que passa por alto do conhecimento de muitas pessoas. Esta é a história de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, aquele que teve o nome mudado para Israel. No entanto, o que nos chama a atenção é o enigma que rodeia o seu irmão Esaú. Uma história pouco conhecida que relata o elo perdido da humanidade. Com isto, observamos nas Escrituras o mistério que até hoje a ciência não consegue desvendar. A grande pergunta é: você tem certeza que sabe qual é a verdadeira história de Esaú? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. A enigmática história de Esaú, que você não sabia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é um livro espiritual. Nela, existem histórias que contêm inúmeros segredos que estão ocultos do resto da humanidade, uma vez que este livro não foi escrito por inteligência humana, mas uma inteligência divina. E com isto, é mencionado nas Escrituras grandes mistérios sobre o universo, a vida e a morte. E um destes enigmas que nos chamam a atenção é a história de Esaú. Qual será o mistério por trás deste personagem? Quando lemos as Sagradas Escrituras contidas na Bíblia, logo observamos que no início da criação Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. No entanto, todos sabemos que a humanidade foi corrompida por conta dos pecados de nossos pais, Adão e Eva. É citado nas Escrituras que após o casal terem transgredido as leis divinas, foram expulsos do paraíso, e com isto, do fruto do pecado nasceram Caim e Abel. Estes foram gerados por diferentes pais espirituais. Um era filho de Deus e o outro do maligno. Aqui no meu canal fiz um vídeo específico sobre este assunto, que fala exatamente sobre o elo perdido da humanidade, a semente da serpente. Vou deixar um card acima. Após este vídeo, assista-o. Ao lermos os Midrash judaicos, observamos detalhes minuciosos sobre a história de Esaú, o que nos revela algo um tanto intrigante. Esaú era filho de Isaque e Rebeca, e assim era irmão gêmeo de Jacó. E quando lemos as Escrituras, os dois irmãos brigaram ainda no ventre de sua mãe Rebeca. Uma gravidez que, segundo é citado nas Escrituras, não era normal, visto que havia algo diferente acontecendo em seu ventre. E com isto, Rebeca, cheio de curiosidade e ao mesmo tempo de espanto, esta perguntou a Deus o que estava acontecendo. O intrigante em toda esta história é que quando Rebeca, grávida destes gêmeos, passava próximo de um local idólatra, um dos bebês chutava. E da mesma forma, quando passava perto de um local de adoração ao Senhor, de forma semelhante, um dos bebês chutava. Tudo isto dava a compreender qual era a verdadeira natureza dos irmãos gêmeos no ventre de Rebeca.
pois um possuía o espírito de um verdadeiro adorador do Senhor, e o outro o espírito de um verdadeiro idólatra, visto que a raça humana fora contaminada pelo engano de Satanás no início da criação, e dando origem a seus filhos espirituais. É citado que Rebeca então recebeu a resposta divina, que lhe veio por intermédio de um dos filhos de Noé, por nome de Sem. Este, respondendo, lhe disse: Na verdade, Rebeca, você não está grávida de somente um filho, mas de 2, e de seu ventre sairá 2 nações. Um pelejará contra o outro, sem nenhuma harmonia sequer. E assim é citado que Rebeca guardou este segredo consigo e não revelou a seu marido Isaque. E com isto o tempo passou, e Rebeca deu à luz a gêmeos. O primogênito foi Esaú, e logo nasceu Jacó. No entanto, o nascimento destes personagens ocorreu de uma forma um tanto enigmática. É citado que Jacó, quando nasceu, segurava o calcanhar de seu irmão, indicando naquele momento uma grande peleja, seja física e espiritual. Quando é analisado o nome de Esaú, que em hebraico se chama Esaf, este tem sua origem da palavra Assui, o que significa aquele que veio pronto. E assim, notamos as características de Esaú, do qual veio à terra, cheio de cabelos e pelos por todo o corpo. E ainda é citado que esses cabelos eram avermelhados, visto que este seria um sinal de que sempre estaria derramando sangue pela terra. E com isto, Esaú se tornou um exímio caçador, por conter esta informação genética em sua alma. Quanto a seu irmão Jacó, este era puro, possuía uma ingenuidade, mas tinha por vocação estudar as Escrituras Sagradas. Jacó era o típico personagem que, ao longo do tempo, tinha que ser moldado, da mesma forma que um diamante em estado bruto tem que ser lapidado. Rebeca, sua mãe, então sabia de fato qual era a verdadeira natureza e missão que cada um de seus filhos possuía na terra. É citado nas Escrituras que Deus, o Criador do Universo, odiou Esaú e amou a Jacó. No entanto, na terra, Isaque amava mais a Esaú do que a Jacó, visto que este era um caçador, que trazia do campo iguarias a satisfazer sua vontade. Quanto a Jacó, este foi mais amado por sua mãe. Talvez seja porque ela sabia do segredo de cada filho. Porém, Esaú, mesmo sendo aquele que continha um estigma maligno em sua alma, era um bom filho, pois ele honrava tanto o seu pai como a sua mãe. E assim como é citado nas Escrituras, o filho que honra a pai e mãe terão os seus dias prolongados na terra. E vemos isto na história de Esaú e Jacó. É citado no Midrash judaico que Esaú trazia a caça a seu pai. Porém, muitas vezes esta caça não vinha de maneira idônea, visto que Esaú a roubava e assim enganava a seu pai com oferendas ilícitas. Com isto, é citado no Midrash que Esaú roubava a consciência de seu pai Isaque. No Midrash é citado acerca da cegueira de Isaque, algo um tanto intrigante. Esaú, apesar de ser um enganador de seu pai, este o respeitava, e com isto tentou imitá-lo na vida, se casando com 40 anos. No entanto, as esposas que Esaú procurava eram idólatras, e assim estas faziam idolatria, até mesmo dentro da casa de Isaque. Com isto, a fumaça do incenso idólatra causou a cegueira parcial do patriarca, visto que sua sensibilidade espiritual era tão grande que ele foi afetado com isto.
Esaú, como enganava seu pai, teve o que chamamos de a lei do retorno, uma das leis do universo que muitas pessoas falham em acreditar. É citado que no dia do falecimento de Abraão, que era o seu avô, Jacó fez a seu pai um prato de lentilhas, um alimento que era oferecido em épocas de luto. No entanto, Esaú estava com muita fome e, vendo o prato de lentilhas, suplicou a seu irmão que lhe desse. Com isto, Jacó o instigou, fazendo com que Esaú desse a sua primogenitura pelo prato de lentilhas. E assim é citado nas Escrituras que Esaú menosprezou o seu poderio espiritual como o filho prometido, com a troca de um simples prato de lentilha. Nisto, observamos a característica espiritual deste personagem, que não dava a mínima para as coisas espirituais do Senhor. No Midrash judaico, é citado que Jacó conta à sua mãe o que de fato havia acontecido, que Esaú teria vendido sua primogenitura por um prato de lentilhas, menosprezando as bênçãos do Senhor e o seu legado espiritual com o Altíssimo, bem como a semente de Abraão. Então, Rebeca não teve dúvidas que Jacó de fato era o filho prometido, em que Deus colocaria as suas bênçãos para ser o sucessor da nação prometida do Senhor. Com isto, é citado que Rebeca instrui Jacó a tomar as vestimentas de seu irmão, pois na verdade Esaú não guardava esta vestimenta em sua casa, por conta desta ter sido roubada do rei Nimrod, um traje que pertencia a Adão, o primeiro homem da terra. A história conta que é mencionado nas Escrituras que Isaac abençoou a Jacó, transferindo o seu legado espiritual como um líder da nação mais poderosa do mundo, Israel, aquela que é chamada de menina dos olhos de Deus, por ser a nação que Deus prometeu ao patriarca Abraão. Assim, Esaú toma consciência do que perdeu e logo se arrepende, e vai a seu pai reclamando o seu direito, que agora já não está em suas mãos, mas que agora está em posse de Jacó. É citado que Isaac compreendeu de fato que Esaú sempre o havia enganado, e assim diz que as bênçãos do Altíssimo, na verdade, foi direcionada ao verdadeiro filho da promessa do Senhor. Nisto, compreendemos o grande enigma existente no início da criação, em que na Terra existem os filhos espirituais de Deus, bem como os filhos espirituais de Satanás, onde sua natureza é condicionada através da bagagem espiritual que cada um leva em sua alma. A missão que havia estado nas mãos de Esaú agora foi passada a Jacó, que posteriormente teve o seu nome mudado pelo Criador, a fim de se ajustar às bênçãos preparadas pelo Eterno. Aqui no meu canal tem um vídeo específico sobre este assunto, o porquê de Deus mudar o nome das pessoas. Assista-o! E assim, Jacó então se chamou a Israel, o príncipe poderoso que luta e prevalece, soldado de Deus, aquele que governa com o Todo-Poderoso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!